E aí pessoal, beleza? Fagner Freire da King of Cell gravando mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre o setor de backlight, setor do display do J7 Prime. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que ter em mente em qualquer manutenção, temos que seguir um protocolo de manutenção. Protocolo este que nos dá referência para cada tipo de manutenção a ser efetuada no nosso aparelho. Neste caso, eu tenho um aparelho que aparece imagem no fundo, porém sem luminosidade. Ou seja, o meu setor de backlight não está funcionando, seja ele por causa do próprio circuito, seja ele pela minha frontal danificada. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é efetuar a troca da frontal, testar outra frontal para saber se os LEDs estão funcionando ou não. A partir daí, tirando essa dúvida, descartando a possibilidade de ser frontal, nós partimos para análise de circuito propriamente dito. Então nós viemos aqui para o nosso circuito de display, ok? Ligamos o nosso aparelho, ele pede para fazer uma checagem nesse conector aqui, que é o conector do display HDC 7002. Então isso segue o que eu falei no início desse vídeo, nosso protocolo de manutenção. Devemos fazer, antes de efetuar a troca da nossa frontal, devemos efetuar uma boa inspeção visual. Estando tudo ok, descartando a possibilidade de componentes trincados, oxidados, soldas frias, partimos para a troca da nossa frontal. Claro que se nós tivermos uma frontal em mãos, poderemos descartar essa possibilidade mais rapidamente e facilmente. O protocolo de manutenção, ele segue de acordo com a necessidade de cada técnico e cada análise de defeito. Então, o protocolo de manutenção não segue uma regra. Quem vai fazer essa regra é você. Claro que temos que ter coerência ao efetuar um protocolo de manutenção. Protocolo este que deve estar em mente quando pegamos o aparelho. Isso já tem que ser no automático. Não é aquele protocolo que vai ficar escrito em um papelzinho na sua bancada. Esse protocolo você adquire com tempo e com experiência de bancada. Estando tudo ok aqui, fiz a inspeção visual, está tudo soldado, eu parto para cá. Verifico essas tensões aqui, ó. Tensão de 3 volts e 1.8 volts. Se tiver esta tensão, eu parto para cá. Se não, eu venho para ressoldar o meu PMIC. Ok? A ressolda, conhecida também como reflow, é um recurso técnico que temos que fazer antes de efetuar a retirada do componente para seu devido retrabalho. Não é que se a gente ressoldar, voltar, nós temos que deixar assim. Esse não é o correto. Se nós ressoldarmos o PMIC e o aparelho voltar a funcionar, nós temos que retirar o PMIC e refazer o trabalho nele, mais conhecido como rebaling. Estando tudo ok, parto para checar essas tensões aqui: 4.6, 4.4, 7.0. Essas tensões vão estar em cima dos respectivos componentes da linha, ok? Se eu não tiver essas tensões, eu ressoldo esse conversor DC-DC, o U7
002. Deixa eu voltar aqui. Ok? E aqui, por final, ele pede para você trocar o módulo, né? Módulo de LCD, no caso a frontal. Ou seja, isso aqui era para vir em primeiro plano, pela lógica, né? Então, a primeira coisa que ele deveria falar para você é para trocar a frontal. Por que o fabricante diz para não trocar a frontal primeiro? Porque é um componente caro e nem sempre temos em mão aquele componente. Mas com a facilidade que nós temos, alguns têm, né? Outros têm que encomendar a peça e não tem jeito. Aí tem que ver, analisar todo esse circuito, né? Pessoas que moram em outros estados têm que encomendar a peça, então é difícil, realmente. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a facilidade de ir direto no fornecedor e pegar uma peça e testar e tirar a nossa dúvida. Tá ok? Nos esquemas da Samsung, nós temos muita deficiência, tá? Então, um exemplo aqui. Ele pede para eu ressoldar esse U7002. Eu não sei aonde está ele, vou procurar. Eu copio essa informação, U7002, e colo na minha barra de pesquisas. Eu vou procurar isso, tá? E ele vai me levar para um determinado setor do aparelho. Então aqui está o meu conversor DC-DC, no caso daquele exemplo, tá ok? Então o que nós vamos fazer? Aqueles capacitores que eles citam lá estão dentro dessa esfera. Por quê? Porque, vejam aqui, o 7002, ok? Todos os componentes que começam com 70 estão relacionados ao circuito integrado, ok? Então, C7019 está relacionado a esse cara, L7002 está relacionado a ele. Então, todos os componentes que estão aqui, neste aparelho aqui em específico, ele está dividido em bloco. Então, todo esse bloco é um circuito específico. E todos esses componentes que estão aqui ao redor dele fazem parte desse circuito em si. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus.